Olá pessoal, agora vamos para o quarto vídeo dessa sequência sobre a garagem do carrinho. Vamos aqui no livro 2 de SolidWorks, recursos intermediários de SolidWorks, e vamos à seção 7.1. O que nós vamos fazer agora é a modelagem da porta. E a porta ela vai ser modelada como um componente novo, mas dentro da montagem. Nós vamos modelá-la dentro da montagem para que seja possível utilizar como referência para as dimensões da porta aqueles componentes que nós já temos na garagem, a cobertura e o piso-trilhos. Então vejam, a porta ela deve ser da largura da garagem e da altura da garagem, e a porta deve ter bainhas que se encaixam aqui, ó, nas bainhas da cobertura, para que depois seja colocado um pino e a gente possa fazer a montagem da porta e dos pinos na cobertura da garagem, ok? Então, feita essa introdução, vamos lá. Aqui está a garagem, o piso-trilhos, né, deve estar dentro da cobertura da garagem. E agora a gente começa a modelar em si, ó. Na aba montagem, clique na setinha preta embaixo do componente, tá aqui, ó, inserir componentes, e aí a gente não insere o novo componente. Nós vamos criar uma nova peça dentro da montagem, ó. Neste momento, vocês notam que aqui na árvore aparece lá, ó, peça 2, garagem. Peça 2 criada dentro da montagem garagem. O que o livro manda fazer agora aqui, ó? Ele diz que todos os comandos ficarão inativos, portanto, clique na tecla ESC do teclado. Vejam que eu estou aqui, ó, com a setinha do mouse, tem um certinho ali, né? Então, ó, ele não pede para clicar na área de gráficos, ele pede para apertar ESC. Então, aperto o ESC, some ali o certinho, e eu posso agora seguir. Depois, 7.4, selecione a peça 1 garagem. Gente, aqui no livro está a peça 1, porque é a primeira vez que ele está fazendo. Como eu fiz antes aqui, ó, para mim aparece peça 2. O número não importa. O que importa é que a gente altere agora o nome desse componente que está sendo criado. Tá? Então nós vamos renomear aqui, o botão da direita, renomear item da árvore, e vamos colocar aqui, ó, deixa eu fazer aqui de novo, como porta, e aí vocês observam o que está sendo pedido lá no roteiro. No caso aqui eu estou colocando o meu nome e as iniciais em maiúsculo dos meus sobrenomes. Tá? Dou Enter, renomeei a peça. Agora, pessoal, a gente vai, o que o livro pede agora é para fazer um esboço da porta aqui, ó, usando como referência os dois componentes que a gente já tem. Só que ele, para facilitar a visualização, para a gente não enxergar aquela parte de trás lá da garagem, para ficar uma coisa mais clara para a gente modelar, o livro pede para a gente criar uma vista de seção, uma vista em corte aqui, digamos, na visualização. Esse corte não tem nada a ver com aquele corte lá do detalhamento, tá, gente? É só uma questão aqui de visualização, ó. Então a gente clica aqui em vista de seção, aí a gente clica aqui, ó, no plano direito, ou um plano que proporcionar essa visão aqui para vocês, tá? Ó, a gente empurra um pouquinho para dentro a seta azul e inverte a direção do plano, ó, aqui no painel de propriedades, ó, inverti a posição do plano. Quando a gente muda aqui a direção do plano, ó, ele inverte, né, a direção do corte, o sentido da vista de seção. Olha lá, ó, tá? Então, feito isso, dá o OK e a gente fica com essa visualização aí. Aqui no livro mostra como fazer isso, tá? Aí no livro diz o seguinte, ó: neste momento, todas as outras peças ficarão translúcidas, né? Meio transparentes, para indicar que a peça está sendo editada ou permanecerá opaca.
isso aqui não aconteceu aqui para mim, porque talvez o meu SolidWorks esteja com outra configuração. Talvez aí para vocês apareçam as peças transparentes ou translúcidas, como está aqui no livro, estão vendo? Mas não atrapalha em nada o nosso desenvolvimento. O importante é essa observação aqui, ó. Cuidado! Criar um esboço com referência a outras peças significa que qualquer alteração de posição entre as entidades das peças gerará um erro por falta de referência. Veja, nós vamos modelar agora a porta usando como referência, por exemplo, essa aresta. A porta deve começar aqui nessa aresta, deve ter esta medida aqui, ó, de largura, né? A distância entre esta aresta e esta. São duas arestas de um outro componente, da cobertura. E essa referência vai ficar na peça. Então, cuidado com isso, mais adiante vocês vão entender essa questão melhor. Então agora ele diz o seguinte, altera a vista para a direita, que é o Ctrl 4, ou simplesmente clica aqui, ó, numa face que tem a orientação que a gente quer e dá a vista normal. Então, tanto faz o Ctrl 4 ou isso, tá? Se a peça tiver sido modelada conforme o livro até agora. E agora ele diz o seguinte, ó, crie um esboço no plano direito da montagem. Mas atenção, que eu cometi um erro aqui que vocês também podem cometer, tá? Eu já vi esse erro ser cometido muitas vezes pelo estudante. A gente pulou aqui, ó, uma indicação. Clique em editar componente na aba montagem. Então, pessoal, atenção aqui, ó, porque se nós criarmos agora aqui, ó, um esboço no plano direito da montagem, eu não vou estar editando o componente, eu vou estar criando algo na montagem, mas não no componente porta. Então, eu não vou estar modelando a porta. Para modelar a porta, eu preciso clicar aqui, ó, na porta, selecionar ela na árvore e ir lá em editar componente, ou botão da direita, editar peça, tá? Então eu vou lá, ó, em editar componente. Vejam que agora, ó, o componente porta está com a sua árvore em azul para se diferenciar da árvore da montagem e nos indicar que agora estamos editando o componente porta e não a montagem em si. Tanto que aparece esse símbolo aqui, ó, que é sair da edição de componente, tá? Aí depois, ó, o livro pede para a gente criar um esboço no plano direito, certo? Então, clico aqui com o botão da direita no plano direito, crio um esboço. Tá ali o esboço 1 no plano direito da porta. Aqui no livro fala que é da montagem, tá? Mas é interessante a gente fazer isso na porta, não na montagem. Talvez aqui a gente tenha um errinho no livro. Vamos lá. Crie um retângulo com os dois lados coincidentes com as arestas laterais da cobertura e afastada da aresta inferior do piso trilho por 30 milímetros, ou 0,30 milímetros, certo? Então vejam aqui, gente, eu tenho que criar aqui um retângulo, uso o retângulo de canto, não vou fazer 4 linhas, eu uso um retângulo de canto. Clico aqui embaixo, ó, com o cuidado de não estar pegando o ponto final, nem o ponto médio dessa aresta aqui, tá? Clico em algum ponto da aresta que não sejam esses pontos notáveis aqui, início, fim e meio e centro, ó. Cliquei ali, parece que ele não está conseguindo pegar. Ó, agora pegou, tá? Não sei porque que antes ali não pegou. Vou apagar esse retângulo aqui. Então, ó, consegui pegar aqui um ponto de coincidência que não é com o final ou com o ponto médio. Veja, eu não me preocupei aqui em fazer um retângulo grande. Eu deixei ele pequenininho aqui mesmo e vou aumentá-lo, tá? Vou mexendo aqui com a rodinha do mouse, né, para trabalhar o zoom. E agora vou levar este ponto aqui, ó, até... Sumiu o retângulo, né? Mas não tem problema, é algum problema de memória aqui do meu computador. Ó, pronto, apareceu. E levo esse ponto até dar coincidência com a aresta lateral externa da face lateral aqui da cobertura. Ó, de novo, eu não posso pegar lá no
no início dessa linha aqui que está alaranjado, ó. Clico num ponto que não seja o início dela, para que se dê ali a coincidência. Ok? Então, com isso, a largura da porta já está definida. Agora a gente tem que definir a altura da porta. Então, eu venho aqui embaixo, vou em dimensão inteligente, clico na linha inferior desse retângulo maior e clico, como diz o livro, na aresta inferior do piso trilho. E dou aqui a medida de 0,3 milímetros. Agora, olha aqui, 7.9, aqui no livro ficou um pouquinho confuso, porque ele dá duas informações aqui ao mesmo tempo, tá? No mesmo parágrafo. Mas ele diz o seguinte, ó, eu tenho que colocar lá em cima, para definir a altura da porta agora, eu tenho que dar uma medida entre esta linha aqui do retângulo, que vai ser o contorno da futura porta, uma medida de 0,6 milímetros até a face superior da cobertura. A face superior da cobertura é essa aqui, ó, tá? Aqui a cobertura, né? Face inferior lá aliás, aqui é a face superior da cobertura, mas aqui é o lado de baixo da face superior da cobertura e aqui o lado de cima. Então clico nesta linha aqui e dou a medida de 0,6. Ok? Bom, aí, ó, ele diz o seguinte: crie 4 retângulos com as linhas inferiores colineares com a linha superior do retângulo maior. Um retângulo entre cada uma das bainhas laterais e 2 retângulos ao lado da bainha central. Então, vamos fazer isso, ó. Vamos criar um retângulo aqui, ó. Vou de novo em retângulo de canto, clico aqui, ó, na linha superior do retângulo maior, que é o da parte principal da porta, faço um retângulo, ó, entre as duas bainhas da cobertura. Agora faço outros 2 retângulos aqui, ó, não importa o tamanho nesse momento, tá, pessoal? Ó, 2 retângulos aos lados da bainha central da cobertura e depois coloco outro retângulo aqui, ó, no meio. E vocês viram que o livro, aperta o ESC, vocês viram que o livro disse que é para fazer essas 4 linhas aqui, ó, colineares. Então eu vou selecionar as 4, apertando o Ctrl, tá? Deixo as 4 colineares, porque assim basta eu dimensionar a altura de uma delas, ó, de um dos retângulos. Eu vou dimensionar a altura desse retângulo aqui, ó, que ele diz que é para ter altura aqui embaixo, ó, de 1,10, tá? Assim, gente, eu não preciso dimensionar a altura dos outros retângulos, ó, todos estão com altura de 1,10. E agora aqui a gente diz, ó, que os retângulos, o livro diz que os retângulos deverão estar afastados 0,3 milímetros das bainhas. Então vamos fazer isso com todos eles, ó. Daqui até aqui, 0,3. Ó, clico aqui na lateral do retângulo, clico aqui na aresta da bainha, 0,3. Faço a mesma coisa com todos eles. 0,3. 0,3. E falta aqui o último, 0,3 também, e deste lado 0,3 também. Vejam que este retângulo já está totalmente definido, este aqui também está totalmente definido, e estes 2 aqui ainda não. Então eu vou apertar o ESC para sair da dimensão inteligente, e agora vamos ver o seguinte, ó, por que não está definido? Por que essa linha está azul? Olha só, o que está mudando? Ó? O comprimento do retângulo, ó, ele está mudando. E por que ele muda? Porque nós não sabemos ainda, nós não definimos ainda o comprimento desta linha. Mas qual deve ser o comprimento dessa linha? Né? O livro não dá esta informação. Mas os retângulos todos têm que ser iguais, gente. Então, olha só, eu seleciono essas 2 linhas aqui, ó, e seleciono mais ou esta linha deste retângulo ou aquela lá do outro lado.
e digo que elas têm que ser iguais, eu não preciso nem calcular quanto que deve ser essa medida, tá? Porque a medida já está definida. Quando a gente fez esse retângulo aqui, ó, com afastamento de 0,3 para os dois lados, já definiu o comprimento. Porque a distância, quando vocês fizeram a cobertura, a distância entre duas bainhas era de 10 milímetros. Se tem 0,3 para cada lado de folga, então 0,6 na soma, diminui 0,6 de 10, dá 9,40. Então essa medida aqui é 9,40. Mas eu não preciso colocar uma cota de 9,40. Eu só digo que é igual a outra. Tá? Então essa parte aqui da porta está feita. O que o livro pretende agora é transformar este contorno aqui numa chapa, com a mesma espessura das chapas usadas no piso trilho e na cobertura. Porém, se vocês tentarem ir agora aqui em chapa metálica e clicar em flange aba base, vai dar uma mensagem de erro dizendo que há contornos se interceptando. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um retângulo e aqui depois eu tenho mais 4 retângulos, então eu tenho 5 contornos diferentes. O que nós precisamos fazer é eliminar esta linha horizontal aqui, ó, entre as duas laterais de cada retângulo. Então, para isso, nós vamos em esboço, vamos em aparar entidades, clica aqui em aparar até o mais próximo, tá? E eu vou dar aqui um clique, ó. Cliquei, eu eliminei a linha do retângulo, mas ainda tem uma linha aparecendo, porque é a linha do retângulo maior. Então eu clico de novo. Olha como agora aqui, ó, ficou um único contorno, né? Repito esse passo, usando aparar 2 vezes para os demais retângulos. Ó. E se nessa operação, pessoal, por acaso, vocês perderem alguma das cotas, reponham a cota, tá? Da maneira como eu modelei aqui, não perdi nenhuma cota. Muito bem, o esboço da porta está pronto agora. Então eu nem saio saio da ferramenta de aparar, mas não preciso nem sair do esboço. Eu vou lá em chapa metálica e clico em flange aba base. Tá aí, ó. Ele está fazendo agora a porta, tá? Com a espessura de 0,3, o fator K aqui vocês mantenham como está, tá? Só que vejam que a porta, a espessura da chapa está sendo dada para dentro, né? Ela tem que ficar para fora. Então o livro diz aqui, ó, marca a caixa direção inversa, ó. Aqui, ó, direção inversa. Pronto. Agora tá tudo ok. Vocês viram que aqui, ó, entre as bainhas da cobertura tem um retângulo, né? Que é uma abinha. Essa aba depois a gente vai transformar em bainha da porta para encaixar ali na bainha da cobertura. Então agora sim, confirmamos em o OK, tá? Embora não seja necessário neste momento, o livro pede para que a gente saia do modo de edição do componente, então vamos clicar aqui, e a gente desfaça aquela vista de seção. Então, só clicar lá na barra transparente de novo, ó, a vista de seção, pronto, aparece a garagem inteira. E por que o livro pede para sair? Só para demonstrar para o nosso aprendizado que a gente pode editar a porta, continuar modelando a porta, fora do ambiente de montagem. Tá? Então ele diz aqui, ó, clique com o botão direito em porta e vamos abrir a peça. Não é necessário, dá para fazer aqui, tá? Se a gente tivesse continuado editando o componente aqui dentro da montagem. Mas vamos fazer como o livro está dizendo. Então, ó, clique com o botão da direita em porta e vai em abrir peça. Olha lá, ó, abrimos a peça separadamente da garagem. Veja, a gente não está mais dentro da garagem, agora a gente está editando o arquivo porta que pertence à montagem garagem, tá? Então o que vamos fazer agora? Clique na ferramenta bainha, aqui em chapa metálica, então vamos em bainha, e ele pede para selecionar as 4 arestas superiores
externas, ó. Essa aqui é externa, essa aqui é interna, né? Então, ó, seleciona esta, e por fim esta. E vamos verificar agora aqui, ó, se os parâmetros estão corretamente inseridos. Então, ó, dobrar para fora em arestas, né? É aqui, ó, dobrar para fora em arestas. Aqui estão as configurações de aresta, né? Então, dobrar para fora. Depois, acabamento em arco, na opção tipo e tamanho. Então, tá aqui a opção tipo e tamanho. Ó, eu fechei, abri ela. Se ela não estiver aparecendo, clica na setinha. Então, usa essa última aqui, ó, acabamento em arco. Ângulo de 300, raio de 0,5 milímetros, tá? O resto não mexe e dá o OK. Pronto, estão criadas as bainhas. Agora, vamos criar um puxador para a porta, tá? Então ele pede o seguinte, ó, gire a peça para visualizar a face interna da porta. Essa aqui é a face interna da porta. Vejam, as bainhas estão para fora, né? Então gira para selecionar aqui a face interna da porta, para visualizar a face interna da porta. E aí ele diz o seguinte, ó, clique em Biblioteca de Projetos, do lado direito da área de gráficos, no painel de tarefas. Painel de tarefas é esse aqui. Se ele não estiver aparecendo, vocês vão lá em Exibir, vão em Interface do usuário e marca aqui, ó, painel de tarefas, tá? Então, ó, no painel de tarefas, a gente tem que vir aqui em Biblioteca de Projetos. É esse ícone aqui, olha lá, ó, Biblioteca de Projetos. Clicamos ali. Agora ele diz o seguinte, ó, expanda Design Library, Biblioteca de Projetos em tradução livre. É isso aqui, ó, Design Library tá ali, clica aqui nessa seta. Se não estiver aparecendo aí Design Library, é porque alguém excluiu essa pasta lá no computador que vocês estão usando, tá? Então daí vocês chamam o professor ou o monitor aí para ajudar com isso. Também pode acontecer de não estar aparecendo a pasta Forming Tools, tá? Aqui, na verdade, é que essa pasta pode ter sido excluída ou ela não estar devidamente indicada, tá? Então, também se acontecer isso, chamem ajuda. Então, expandimos aqui Forming Tools, e que são as ferramentas de conformação, tá, galera? E aí clique em Lances, tá? Aqui parece lance, mas isso não tem a ver com o lance lá do esporte, né? De lançamento. Isso é um tipo de ferramenta de conformação, né? No trabalho com chapas. Eu vou deixar um vídeo explicando melhor essa parte aqui para vocês. Então, ó, clica em Lances e aí seleciona aqui, ó, o lance de 90 graus, tá? E arrasta ele para a face interna da peça. Eu vou girar aqui, ó, só para ficar uma visualização melhor. E agora ele diz o seguinte, ó, rotacione e ou inverta a ferramenta nos campos indicados aqui no painel de propriedades, a fim de se obter a configuração da figura 249. Então tá lá, ó, tipo, tá aqui na face, se o número da face estiver diferente, pessoal, aqui não importa, o que interessa é que seja esta face. Ângulo de rotação, ó, vamos colocar aqui 90 graus, ó, vejam que ele estava em pé, agora ficou aqui deitado. E inverter ferramenta, ó, a gente tem que procurar ver se esta curvinha aqui, ó, tá, ela tá para que lado, olha lá, ó. Pelo que tá aqui no vídeo, ó, ela tem que ficar nessa curvinha aqui, ó, na face de referência. E o lance para fora, tá vendo, ó? A abinha dele aqui, ó, vai ficar para trás, quer dizer, pro lado de fora da porta, né? Então eu não preciso clicar aqui em inverter ferramenta. Se para você estiver invertido, aí clique aqui em inverter ferramenta, tá?
Aí depois vocês clicam aqui na aba posição, vejam que isso é semelhante ao que a gente tem lá no assistente de furação, né? A gente tem o tipo de furo e depois a posição do furo. Então vamos lá, clica na aba posição e agora vamos centralizar horizontalmente a dimensão de 50 milímetros a partir da aresta da base, usando ferramentas de esboço, como mostrado aqui na figura 2.50. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer aquela linha de centro que está ali prevista. Vamos clicar aqui, ó, neste asterisco, né, que é o centro do lens. Vamos clicar aqui agora no ponto médio da aresta, senão a gente não vai estar centralizando nada. Aperto o ESC, deixo essa linha na vertical e coloco a medida aqui, ó, de altura, né, daqui até aqui de 50 milímetros, ok? Vejam o que aconteceu aqui, gente. Eu quando fiz a ponta da linha, eu não peguei o lens, né? Eu acabei pegando ali provavelmente outra coisa. Então, como eu apertei no ESC aqui sem querer, eu vou repetir o processo todo. Vou lá na biblioteca de projetos, pego o lens, coloco ele aí arrasto ele aqui para a porta, dou o ângulo de rotação aqui, não preciso inverter, vou em posição, faço a linha de centro, deixo na vertical, dimensiono a linha de centro, 50, e agora sim eu vou pegar esse ponto e deixar coincidente com o final da linha de centro aqui, ó. Pronto, agora está devidamente posicionado conforme a figura 2.50, tá? Aí sim, confirmo, dou OK, tá aí o lens, OK de novo, tá aí o lens colocado. E olha o que ele fez, pessoal, é uma ferramenta de conformação, né? Ele abre um recorte ao mesmo tempo que dobra esse recorte na porta e faz o puxador para o lado de fora. Vejam que o puxador tem que ficar voltado para o mesmo lado em que as bainhas estão dobradas, ok? Essa é a observação que o livro faz aqui. Então agora o livro pede para a gente passar para o posicionamento de peças, tá? Mas eu vou fugir um pouquinho do que o livro fala agora, porque eu quero que vocês salvem a porta, tá? Vamos salvar a porta. Então, para salvar aqui a porta, ó, nós vamos clicar lá. E aí ele pergunta aqui se quer reconstruir e salvar o documento. Reconstruam e salvam, tá? Vamos fechar aqui a porta, ó, ok? Fecha só o documento da porta. E aí ele diz o seguinte, ó, os modelos contidos na montagem foram alterados. Gostaria de reconstruir a montagem agora? Sim, porque a gente mudou a porta em relação àquela que estava lá na montagem, né? Então a gente clica ali em sim, ou deixa correr que a janela fecha, e ele atualizou a porta lá na montagem, ó. Tá aqui a porta com as bainhas e com o puxador, certo? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês agora aqui uma coisa. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, vocês vêm com o botão da direita em porta, tá? Vamos salvar externamente a porta, tá? Vocês podem ver que na pasta download, se vocês olharem a pasta download de vocês, tem cobertura, garagem e piso trilho, não tem o arquivo da porta. Porque o arquivo da porta não está separado da montagem, as informações estão dentro da montagem, é o que está escrito aqui nessa observação. Mas eu quero, assim como o livro pede, para que a porta seja salva como um arquivo externo. Então vocês vão clicar aqui com o botão da direita e vão selecionar a opção salvar externamente, tá? Essa opção não está aparecendo aqui para mim agora, porque eu já fiz esse salvamento externo. Para mim está aparecendo aqui o contrário, ó, tá tornar virtual, tá? Eu não vou fazer isso aqui, mas cliquem em salvar externamente, salvar arquivo externo, ok? E aí a porta está pronta e vocês cliquem aqui em salvar documento. No próximo vídeo,
a gente vai dar continuidade fazendo a modelagem do pino, fazendo a montagem da porta na cobertura da garagem.